Graças a paz. Vocês estão bem? Eita. Deus é bom, sabia? Muito bom. Ele vai falar com você. Ele vai continuar falando, né? Amém. Deus é muito bom. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por mais um dia, pela abundância da tua graça em nossas vidas, pelas coisas que o Senhor tem manifesto, pelas coisas que realmente são importantes. Obrigado, Pai, pela visão, pelo ar que eu respiro, por poder levantar, andar, caminhar, tocar as coisas, sentir o cheiro, o sabor das comidas. Eu quero te agradecer, Pai, por todas essas coisas que o Senhor tem feito e está fazendo e continuará fazendo. Espírito Santo, eu te peço o teu auxílio, para que eu possa estar ministrando a tua palavra com graça, com simplicidade, para que qualquer pessoa possa compreender. Te agradeço, Pai, por tudo que irá acontecer nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. E nós começamos por autoridade, né? Falamos 1 hora, foi rapidinho, o tempo realmente passa muito rápido, mas foi proveitoso, né? E nós conseguimos compreender que toda autoridade ela é instituída por Deus, foi uma ordem, é uma ordem de Deus, tá bom? Então, nós conseguimos compreender isso semana passada, e eu tentei mostrar para você que para onde que você vai, se você começar a observar, você vai se deparar com a cadeia de autoridade diante de você, certo? A sua vida envolve pessoas que exercem uma função de autoridade. Tá bom? Então não adianta você bater de frente, porque quando você vai de encontro à autoridade, você está indo de encontro àquilo que Deus ordenou. Então o melhor que você faz é se dobrar diante dela, ou seja, submeter-se a ela. É assim que o seu Pai ensina, é assim que Deus quer que você ande, é assim que Ele poderá recompensar a sua vida. Amém? Então nós dividimos aí em 4 grupos, tá bom? Foi o grupo civil, o grupo eclesiástico, que é o grupo religioso da igreja. Deixa eu procurar aqui. Esqueci os outros 2. O familiar e o grupo social. Nesses 4 níveis, nós nos deparamos todos os dias com esse tipo de autoridade. E é bênção para a tua vida prestar atenção e reconhecer essa área de autoridade que envolve a vida dessas pessoas. Porque se você não reconhecer, você vai ser uma pessoa muito mal sucedida na face da terra. É como dar murro em ponta de faca. Não adianta. Vai se machucar. Amém? Mas nós começamos em submissão, né? Nós lemos lá um texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos novamente, no capítulo 13. Romanos capítulo 13. Amém. Romanos capítulo 13, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 5. Versículo 1 ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Versículo 2: portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Versículo 5. Ele diz assim: portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Esses 3 versículos você pode perceber a palavra submissão em evidência. Ele indicando e ele instruindo. O que eu acho interessante é que ele não coloca uma partícula condicional nesse negócio. Em todos os 3 versículos ele diz que você deve se submeter, que você tem que se sujeitar. É uma ordem. Ele não diz se você quiser, ou se você achar que é a hora de se submeter. Ele é claro, ele diz: sujeitem-se. Submetam-se, porque aqueles que assim não procedem atraem condenação sobre as suas vidas.
Eu quero que você vá lá, abra lá em Mateus, por favor. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, do versículo 25 até o 28. Esse negócio vai ficar muito bom. É Jesus falando aqui, hein? Olha que coisa fantástica. Então Jesus os chamou e explicou: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Aleluia. Ai, ai, ai. E nós vemos aí nesses versículos mais uma ordem explícita. E ele está dizendo em outras palavras que você deve se submeter às autoridades. Todas elas. Porque elas são constituídas e instituídas por Deus. Não é se você achar que elas estão certas. Se ele não te mandar fazer alguma coisa que é pecado, irmão, faça. Você só não deve fazer aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Mas se ele te pedir alguma coisa só porque não agrada ao teu próprio interesse, pode jogar isso fora e decidir obedecer. Não simplesmente... Ei, mas deixa eu te dizer algo. Porque as pessoas tá assim, ó, tá cheio dentro das igrejas, obedecendo, mas com o coração insubmisso. E submissão é diferente de simplesmente eu fazer alguma coisa porque o pastor me pede para fazer. É diferente de Max pedir para um jovem fazer alguma coisa e ele fazer apenas porque Max pediu. Mas dentro pode existir insubmissão. Porque submissão, irmão, é uma condição do coração. Não é da ação do lado de fora, mas ela parte aqui de dentro. Então eu posso estar num estado de insubmissão e mesmo assim posso estar obedecendo. Então parece que as coisas vão muito bem. Mas lembre-se de uma coisa, irmão, que as suas obras, inclusive as minhas, elas serão provadas pelo fogo. E a intenção com a qual você faz aquilo que você está fazendo para Deus, vai determinar aquilo que você receberá de Deus. Não adianta simplesmente fazer. Faça da forma certa. Pastor, e é assim? Eu acho interessante porque lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não levou em consideração, mas transformou-se, decidiu ficar igualzinho a mim e a você, para se sujeitar e para obedecer. Aí ele diz o seguinte, que haja em vocês. Ele não disse, orem pedindo que eu coloque dentro de vocês uma predisposição para que vocês façam isso dessa forma. Não, ele disse que haja dentro de você, santo e santa, no seu coração, uma disposição para que você se sujeite. Porque as pessoas entendem errado submissão. Elas pensam que ser submisso é ser escravo. Mas submissão é uma atitude sua, irmão. Você não faz porque a pessoa mandou. Você faz porque é uma ação do coração. Você está pronto para se submeter. É você quem quer. É você quem vai fazer porque você entendeu pela palavra. Porque Deus quer que você viva nesse novo estilo de vida. É um novo padrão de vida. Viver pela fé, andar em fé, viver em submissão. Se você é insubmisso, você não está na fé certa. Você está não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo ele envolve submissão. Eu vou ler novamente a definição de submissão. Eu amo isso aqui.
Diferente de autoridade, não indica uma posição a ser ocupada, mas significa uma atitude de coração, qualidade de caráter e uma disposição para servir, abrindo mão dos próprios interesses. É agarrar a missão do outro como se fosse a sua. É reflexo, sobretudo, de uma vida de obediência e não simplesmente praticar um ato seguindo uma ordem. É só isso. É uma ação do coração. Ela é proveniente aqui, do coração. Não simplesmente fazer porque você tem uma intenção maldosa por trás, porque talvez você queira estar em uma posição e se o pastor vê você fazendo, você pensa que talvez ele vai colocar você lá. E as pessoas às vezes fazem, e de repente o pastor chega aqui e chama a pessoa que está do lado. E você fica, ó. Não é ele, rapaz. Intenção errada. E às vezes pode até iludir, pode até enganar, e pode até ser colocado em determinados lugares. Pode, por que não pode? Pode ser colocado. Porque parecia que havia submissão envolvida naquele negócio. Não, mas havia uma ação de praticar uma ordem, mas não havia submissão. Não havia uma disposição no coração. Por que não havia? Porque fazia reclamando. Porque quando não estava na presença, abria a boca e começava a falar besteira, infectando as pessoas contra aquela ordem que foi dada. Mas, no entanto, fez. Mas não era uma ação do coração. Era para atrair ibope. Eu quero que você abra lá em 1 Pedro, capítulo 2. Submissão é fantástico, irmão. Se você entender, se eu entender, nós vamos viver a melhor vida que se pode viver na face da terra, se sujeitando às autoridades que Deus instituiu. Tem coisas fantásticas que você pode receber por se submeter. 1 Pedro, o capítulo 2, a partir do verso 12. E ele diz: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Versículo 13: por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar, aleluia, os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Versículo 17: tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Aleluia. Se nós formos ler todos os versículos que se referem à submissão, a gente vai passar a noite lendo. Se eu tivesse notado, né? Que eu não notei não, tá certo? E existe muita coisa. A Bíblia está recheada. E eu não acredito que homens inspirados por Deus, pela pessoa do Espírito Santo, fossem escrever coisas que fossem desnecessárias. Se elas estão aí, é porque era necessário que nós ouvíssemos, para que nós colocássemos em prática, porque esta é a vontade de Deus. E ele diz: olha, fazendo o bem, caleis a boca daqueles que são ignorantes, dos insensatos. Meu irmão, às vezes você vai estar fazendo a coisa certa, no lugar certo, e você pode ser injustiçado. E a Bíblia aconselha você a continuar se submetendo àquela pessoa. Desde que não seja um pecado. Lembra aí dos jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego?
Eles eram submissos ao rei. Até que surgiu uma ordem: vocês têm que se dobrar diante da estátua de ouro que vai ser construída. Eles disseram: aqui não. Mas nem por isso eles deixaram de ser submissos ao rei. A disposição do coração deles era em se submeter. Ah, como é que você prova isso, pastor? Veja a forma como ele fala com eles, com o rei, quando eles vão na presença do rei. Veja a forma de comportamento que ele se expressa diante do rei. Se ele fala de qualquer forma, ele diz: ó rei, ó majestade. Vê o termo que ele usa para falar com o rei. Ele disse: eu tenho certeza que Deus irá nos livrar. Mas se ele não livrar, não tem problema não. Quando veio uma ordem que feria os princípios de Deus, eles não fizeram. Mas no demais eles estavam com a condição de coração prontos a obedecerem, a se submeterem, serem submissos. E isso traz uma recompensa fantástica. Aí você pode estar imaginando: a recompensa foi Deus livrar ele. Não. A recompensa não foi essa. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que o rei colocou ele em posições privilegiadas. Existe uma recompensa em se submeter. Existe recompensa de Deus para aqueles que se sujeitam, para aqueles que se submetem. E eu estava lendo o livro A Recompensa... Não, é esse mesmo. A Recompensa da Honra, de John Bevere. E ele conta a história de um amigo dele, que estava trabalhando em um lugar e o cara era fera naquilo que fazia. O cara era muito bom. E surgiu uma promoção e alguém iria ser colocado no cargo máximo da empresa. E a vaga, naturalmente falando, por tudo que ele fazia e a forma do trabalho que ele prestava, a vaga era dele. Mas não colocaram ele na vaga, simplesmente por conta da cor, porque ele era preto. E ele ficou bravo e pensou em entrar na justiça, porque era um direito dele. Ele poderia provar por várias formas de que a vaga era dele, de que aquele lugar a ser ocupado era dele, que ele não teria entrado por conta de racismo. Mas ele foi instruído pelo Espírito a deixar tudo como estava. E o Espírito de Deus disse para ele, disse: olha, vá. E quando ele chega naquela sala que está a pessoa por trás de... Me ajuda o nome aí, uma sala do birô. Isso. Quando ele entra na sala e por trás do birô está aquela pessoa que deveria ser ele que deveria ocupar aquele lugar. E que coisa fantástica ele disse. Ele disse: olha, eu estou pronto para servir você. E eu vou fazer o meu melhor para ajudar você. E ele continuou fazendo a mesma coisa, e ainda melhor, se empenhando, disposição de se submeter. Existe uma recompensa. E meses depois ele está em casa, o telefone toca. Era uma empresa concorrente da que ele trabalhava, dizendo que queria falar com ele. Ele disse: olha, cara, eu não quero, eu tenho um salário estabilizado, eu gosto de estabilidade, eu estou muito bem na empresa que eu estou, então eu já vou logo lhe adiantando, eu não quero sair de onde eu estou. Ele disse: mas o que é que custa a gente almoçar juntos? Não, eu já estou dizendo para você que eu não quero, não me interessa a vaga. E ele foi ficando um pouco mais grosso, porque não interessava, ele estava instável onde ele estava. Estava tudo muito bem. E ele disse: eu não vou sair daqui, eu não quero sair. Mas você pode almoçar com a gente? Ele disse: tudo bem, eu vou almoçar com vocês. E foi almoçar e chegou lá e disse: olha, eu não vou sair, viu? Eu não vou sair daquele lugar. E começaram almoçando e tal. Ele disse: faça o seguinte, vá para casa, converse com a sua esposa e vocês estabeleçam o salário que você quer receber. E ele já não ganhava tão mal, porque a condição dele já era uma posição boa dentro da empresa. Era uma condição favorável. E ele foi para casa e disse, nem disse nada para a esposa. Disse: aqueles caras estão de brincadeira comigo. Eu não vou ser. Se eu pedir o dobro do que eu ganho aqui, eles não vão me pagar. Ele disse: já sei. Vou pedir 3 vezes mais o salário. 3 vezes.
Aí no dia de ir, novamente, marcou novamente o almoço e eles foram. Antes de sair, ele disse, olha, contou para a esposa o que tinha acontecido. E ele disse, olha, eu vou pedir a ele 3 vezes mais do que eu ganho. Eu sei que eles não vão dar. Pronto, eu acabo logo com isso e acabou-se. E ele foi almoçar e ele disse, sim, e aí, conversou com a sua esposa? Eu conversei. Disse, aí você fez a sua proposta? E ele começou a procurar o papelzinho que ele notou, todos os privilégios que ele queria. Eles ainda deram regalias. Aí ele procurou, aí o rapaz disse, calma, faça o seguinte, analise aqui essa proposta. Depois você vem e conversa com a gente. Quando ele olhou, 4 vezes mais do que o que ele ganhava. Ele disse que parou no tempo assim, e eles pensaram que ele ainda estava achando pouco, mas ele já estava achando demais, né? Ele ficou parado, ele disse, como vocês sabem, eu sou cristão, eu vou para casa, eu vou orar com a minha esposa, depois eu ligo para vocês e a gente conversa. Existe uma recompensa de Deus para aqueles que se submetem. Deus supera qualquer pessoa em pagar. Vale a pena sofrer o dano onde você está, se porventura for o caso. Mas não mudar a posição do seu coração. Como vale a pena. Vá lá para Provérbios 22, versículo 4. Por favor. A submissão, irmãos, pode mudar a tua vida, porque ela vai desencadear um processo sobrenatural. E no sobrenatural as coisas são de uma forma muito diferente. No sobrenatural, no estado de glória, as coisas são diferentes, irmãos. Quando Deus faz toda a criação, lembre-se de uma coisa, é muito rápido. Ele criou todas as coisas no estado adulto. Existe um processo natural que você leva tempo para desencadear aquelas coisas na sua vida. Mas num estado sobrenatural, as coisas são rápidas. Adão foi criado num estado adulto, no estado de glória. Era Deus criando, era Deus fazendo as coisas já no ponto de frutificarem, de começarem a funcionar. E submissão é um princípio divino. Então tem recompensa divina. 22, verso 4 diz, a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Riqueza, honra e vida. Eita, Deus é bom. Grava essa palavra honra. Grava essa palavra honra. Honrar não é simplesmente dar alguma coisa não, irmão. É considerar, é respeitar, é tratar com preciosidade. Reconhecer o que de Deus tem na vida daquela pessoa. É benefício para você. Quando você desconsidera alguém que Deus envia, você está desconsiderando o próprio Deus. Porque ele diz, aquele a quem eu enviar, este sou eu. Deixa eu ler outro versículo aqui. Tem muita coisa, por isso eu estou correndo aqui. E a gente vai terminar essa parte. Provérbios 11, 2. Volta um pouquinho. Irmão, eu vou ler, eu acho que uns 4 versículos, para que fique muito claro, para que você consiga identificar uma pessoa que anda em submissão. Ela vai evidenciar esses 3 fatores que nós vamos ver aqui agora. Quando você perceber essa ação na vida de uma pessoa, tenha certeza que ali há uma disponibilidade de coração para servir. 11:2, Provérbios 11:2. Vocês já chegaram, eu não cheguei, me espera que eu chego lá. Qualidades de um coração submisso. Submissão tem tudo a ver com honra, irmão.
Provérbios capítulo 11, versículo 2, ele diz: em vindo a arrogância chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Humildade é uma característica, ela demonstra que ali existe um coração que se submete. Quando você vê uma pessoa arrogante, é interessante que ele diz: olha, vindo a arrogância vem logo a desonra. Então, se vem humildade, vem honra. Assim, a arrogância traz consigo desonra, então quer dizer que humildade traz consigo honra. Mas identifique isso aí. Quando você perceber em alguém que ela é uma pessoa humilde, existem fagulhas aí de que essa pessoa tem um coração submisso. Você já começa a perceber. Você vai percebendo e você vai... Não, aquela pessoa é uma boa pessoa a se submeter aos comandos de qualquer pessoa. Deixa eu continuar. A gente vai chegar em coisas muito melhores por aqui. Colossenses 2, 7. Isso tem que estar evidente demais. Se isso não estiver em evidência, tem alguma coisa errada com você. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Então o primeiro ponto que eu citei para você foi humildade. O segundo que eu vou citar agora é gratidão. Se não houver gratidão na boca, nessa sua boca, no seu modo de viver, tem alguma coisa errada dentro desse seu coração. Não existe coração submisso com uma boca que profere palavras de ingratidão. Não existe. Colossenses 2, verso 7, ele diz: alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Lá em, não precisa abrir, se você quiser anotar, você nota. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 18, se eu não estiver enganado, ele diz: olha, rendei graças em todo tempo, em todas as circunstâncias. O que me maravilha nesse versículo tão pequenininho aqui é que ele diz: olha, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Aí você pode me... Aí eu digo: olha, rapaz, tu tem que viver uma vida de gratidão, tu para de murmurar. Você diz: não, rapaz, que é isso? Eu vivo uma vida de gratidão. Existe gratidão dentro do meu coração. Mas se ela estiver transbordando, ela vai sair por algum lugar. E o lugar mais fácil de eu identificar que existe gratidão dentro do seu coração é quando você fala. Viva uma vida de gratidão. Viva uma vida de louvor a Deus. Viva uma vida que agrada ao Pai. Eu quero que você abra lá em Salmos. Volta aí, por favor, Salmos 45. Eu falei sobre isso lá. Foi lá em Toritama ontem. Salmo 45, o versículo 1. Isso é fantástico. E você vai perceber que todas essas características elas têm a ver com um negócio chamado honra. Eu começo a perceber algumas coisas e eu já posso ver onde esse negócio vai chegar. Salmo 45, versículo 1, ele diz: com o coração novamente transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. Com o coração transbordando de boas palavras, não são palavras de murmuração, não são palavras de ingratidão, não são fofocas do irmão, não é falar mal do vizinho, mas é com o coração transbordando, saindo pela tua boca, irmão, de boas palavras. Ele diz: recito os meus versos em honra ao rei. Honre a Deus com suas palavras. Isso demonstra que aí existe um coração submisso. Coração que se... transbordando. Irmão, transbordando não é cheio, não. Está derramando, irmão. Se eu não vejo a evidência que está derramando, como é que você quer que eu perceba em você que existe gratidão dentro de você? Aí eu vou dizer para vocês,
Eu poderia te fazer uma pergunta. Você quer que Deus faça mais o quê para que você viva uma vida de gratidão? Não basta te livrar do inferno? Não basta os livramentos que Ele te dá? O que é que está faltando mais? O que é que está faltando? Reconhecer aquilo que Ele já fez por você. Só reconhecer o que Ele já fez. Mas está ruim. A maioria das vezes, quando as coisas estão ruins, é culpa nossa mesmo, irmão. A gente faz um monte de besteira e quer que as coisas saiam certas. Aí depois achamos que não temos motivos para viver uma vida de gratidão a Deus. Que é isso? Desconsidere aquilo que você faz, mas considere aquilo que Deus já fez por você. Ele não é digno não, de desconsideração não, irmão. Ele diz: com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra. Ai, meu Deus. Vai ficar melhor. Vá lá para Mateus, no capítulo 10. Submissão, irmão, tem tudo a ver com deixa eu achar a palavra certa aqui, viu? Com aquilo que Deus tem de melhor para você. Existem princípios estabelecidos por Deus que, se nós nos alinharmos a Ele, nós vamos ter os benefícios que Ele quer nos dar. Eu estou falando de princípios. Princípios não mudam não, irmão. São os mesmos. Mateus capítulo 10. E nós vimos aí humildade e gratidão. São qualidades de um coração submisso. E todos os dois evidenciam honra. E nós vamos ver mais um aqui. Esse aqui fala de honra mesmo. Olha. Mateus capítulo 10, a partir do verso 40. E ele diz assim: quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a pessoa, e quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas... Eita, assoviando, e quem recebe um justo por suas qualidades de justo... Ih, eu vou treinar em casa, viu? Perdi aqui, olha. Por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda a certeza vos afirmo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Ai, ai, ai. Mas uma qualidade que ela tem que... Ela vai... Ei! Quando você perceber alguém que vive uma vida de honra, essa tem um coração submisso. Humildade, gratidão e honra andam juntos, irmãos. São irmãos gêmeos. Então não me diga que você tem um coração submisso, se eu não consigo perceber em você humildade, gratidão e honra sendo praticadas pela sua vida. Pode convencer outro, mas a mim não. Mas se eu vejo essas qualidades em você, eu percebo seu coração, como está o estado do seu coração. Mas quando eu vejo as pessoas de uma forma contrária a essa, eu consigo já perceber que tem alguma coisa errada aí. Tem um coração que não está querendo se submeter. Que tem um coração que não é submisso. Porque submissão, irmãos, ela envolve você abrir mão dos seus próprios interesses. Lembra da definição que a gente leu? É uma atitude de coração, é uma qualidade de caráter. É você abandonar a tua visão e agarrar a visão do outro.
que eu fico entusiasmado com Deus é que Ele tem recompensa ainda. Não, nem precisava, irmão. Mas já que Ele tem, eu quero. Não vou fazer, não estou acreditando, não. Eu estou acreditando sim, viu? Eu estou dizendo que talvez nem precisava, mas já que Ele quer dar, eu quero receber. Se Ele diz que existe como eu viver uma vida de recompensa aqui na face da terra, eu quero esse negócio para mim. E o melhor caminho para que você faça isso é você se submetendo, é você se sujeitando às autoridades. Tem uma frase aqui que eu notei, deixa eu ver se eu acho ela. Amém. Eu notei ali, a submissão à autoridade, às autoridades, é o verdadeiro aspecto da honra. Submeter-se às autoridades é o verdadeiro aspecto de honra, de que você evidencia honra, por onde você passa. Se você observar nesse versículo que nós lemos aqui, Mateus capítulo 10, do 40 ao 42, ele vai envolver toda a tua vida. Ele diz: quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, vai receber um galardão de profeta. Aí depois ele diz: quem recebe um justo, pelas suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de um justo. Mas quem der pelo menos um copo de água a um destes meus pequeninos, de forma nenhuma perderá a sua recompensa. Você está envolvido dentro desse negócio. Ele cita a palavra profetas aqui porque, lembre-se uma coisa, quem cita aqui é Jesus. E ele estava na antiga aliança, não existia uma nova aliança. Não existia aquele que desceu, é aquele que subiu e que distribuiu dons aos homens. Porque talvez você poderia me dizer, ele falou profeta, ele não falou pastor, ele não falou evangelista, ele não falou mestre, ele não falou nenhuma dessas posições, porque na época em que ele estava não existiam essas funções aqui na terra. E a maior autoridade constituída por Deus na terra naquele tempo era o profeta. Lembra lá de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: tendo Deus falado nos tempos anteriores, de muitas vezes, de muitas formas, pelo seu filho. E ele diz, olha, falando e anunciando por meio dos profetas. Então os profetas representavam a maior autoridade eclesiástica daquele tempo, do reino de Deus na terra. Aí ele diz, olha, quem reconhecer um profeta, quem receber na qualidade de um profeta, reconhecendo que ele é um profeta, vai receber uma recompensa de profeta. Quem reconhece um justo, quem recebe. E lembra no versículo anterior que nós lemos, ele diz, olha, aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aquele que recebe um dos meus, está recebendo aquele também que enviou. Então, quando você rejeita, quando você não recebe, quando você não trata bem, quando você não honra, quando você não se submete, você pensa que está simplesmente fazendo com uma pessoa. Mas eu quero que você vá lá para 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30. O finalzinho do versículo. Não vou ler ele todo, porque a parte que eu quero focar vai ser essa parte aqui. Uma vida de submissão, irmão, é uma vida de honra. E se você vive uma vida de honra, é impossível que você não seja beneficiado por Deus, não seja recompensado por Ele. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o finalzinho do versículo. Ele diz, olha não, viu? Olha foi meu. Ele diz, ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente, serão tratados com desprezo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, ele diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desonram, que me desprezam, serão tratados da mesma forma. É um princípio estabelecido por Deus, isso aqui não muda não, irmão. Isso aqui nunca mudou e nem nunca vai mudar. Eu quero que você vá lá para Lucas, no capítulo 13. Eu queria só que você visse esse versículo, para você perceber o princípio da honra estabelecido bem desde lá do início.
Lucas, no capítulo 13, versículo 35. Isso aqui é fantástico. Eu tenho tempo, tenho 20 minutos ainda. Lucas, capítulo 13. O versículo 35. Eis que a vossa casa ficará desabitada, e com toda a certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhais a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. E com toda a certeza vos asseguro que não mais me vereis até que escutem, até que vocês falem: bendito o que vem em nome do Senhor. Ei, Jesus, irmão, olha, quando Jesus era a conexão direta com Deus. Jesus era uma conexão direta com Deus. Queria chegar a Deus, chegasse a Jesus. Queria honrar a Deus, honre Jesus. Mas aqui, momentos antes dele partir, ele disse isso aqui. Ele disse: vocês não vão mais me ver, até que ouçam, bendito o que vem no nome do Senhor. Vocês não vão mais me ver, não vão mais verem as minhas manifestações, até que vocês reconheçam aqueles que eu enviei em meu nome. Vou trocar em miúdos. Não vão ver mais as manifestações de Deus, não serão mais honrados por Deus, até que reconheçam aqueles que eu enviei. Vai se encaixar no princípio da honra. Eu honrarei aqueles que me honram. Aquele que recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá o galardão de profeta. E ele diz aqui, diz: olha, eu vou embora e vocês não vão me ver mais, até que vocês reconheçam, em outras palavras, que vocês percebam aqueles que eu estou enviando para vocês. Quem recebe um pastor por reconhecê-lo como pastor, receberá a recompensa de pastor. Aquilo que flui de uma unção pastoral, você reconhecendo o dom de Deus que há na vida daquela pessoa, você vai receber daquilo. Quando você reconhece, você evidencia submissão. Eu reconheço, pastor, mas não se submete. Ai. Eu reconheço o líder nisso aí, mas não se submete. Quem reconhece? Queremos ser honrados por Deus. Quem não quer? Eu quero. Mas às vezes nós não queremos honrar a Deus. E às vezes tem gente que quer honrar, é tão espiritual que quer honrar direto. É uma conexão direta. Não precisa honrar os homens não, é honrar Deus. Jesus era a conexão direta. Quem quisesse honrar a Deus tinha que honrar Jesus. Agora, quem quiser honrar a Deus tem que continuar honrando aqueles que Deus enviou. Simples, fácil. E continua recebendo as recompensas por se submeter àquilo que Deus instituiu como autoridade. Você nasceu para honrar pessoas. Você nasceu para honrar pessoas. Vá lá para 2 de João, no capítulo, versículo 8, né?
Irmão, não tem como você viver uma vida de submissão e você não cair dentro da honra. E você não viver uma vida de honra. Elas estão ligadas uma à outra. Se você se submete, no momento que você está se submetendo àqueles que Deus instituiu como autoridade, você está honrando o próprio Deus. Você está reconhecendo o que de Deus tem na vida daquela pessoa. É impossível alguém se sujeitar, alguém se submeter, alguém se dobrar diante daquilo que Deus quer e ele não ser recompensado por ele. 2 de João, versículo 8. Você acha que... Primeira, segunda... 2 de João, verso 8. Segunda carta. Só é um capítulo mesmo. E ele diz assim: acautelai-vos, para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Ou seja, que tenha um galardão completo. Meu irmão, se ele diz assim, acautelai-vos, ele está dizendo, tenha cuidado, para que o trabalho da gente não seja em vão, para que vocês sejam recompensados plenamente. Então, se existe uma recompensa plena, existe uma recompensa parcial e existe nenhuma recompensa. Se ele diz, olha, tenha cuidado para que o trabalho da gente não se perca, para que vocês sejam recompensados na plenitude. Então, dependendo da forma como eu vivo, eu posso ser recompensado apenas em parte, ou de forma nenhuma. Mas existe um completo galardão. Existe o galardão completo. Existe receber o tudo que Deus quer dar para você. E qual é esse caminho, meu irmão? É o caminho da sujeição àqueles que Deus instituiu como autoridade na tua vida. No versículo, lá em Mateus, no capítulo 10, ele coloca os 3 níveis que a gente se depara todos, envolve a vida da gente. Ele coloca aqueles que estão acima da gente, os profetas, as autoridades que estão acima. Ele coloca aqueles que estão no mesmo nível da gente, e eles colocam aqueles que estão sobre nossa sujeição. E ele declara, diz, se vocês honrarem essas pessoas, de modo algum perderão a recompensa de vocês. Ele cita 3 recompensas, ele cita as recompensas. Existe recompensa para quem honra aqueles que estão acima. Existe um modelo e um padrão de Deus para aqueles que estão no mesmo nível da gente, que exercem a mesma função de autoridade aqui. E existem aqueles que Deus confiou para você, que estão sobre a sua liderança. Mas você também deve honrar essas pessoas. E de forma alguma vai perder a sua recompensa. Mas o caminho para ser recompensado por Deus é o caminho da honra. É um princípio estabelecido. Eu vou honrar aqueles que me honram, mas também aqueles que me desonrarem, que me rejeitam, serão rejeitados. Deus, eu não sei quantas vezes Deus tem que falar com você, porque você vai aconselhar uma pessoa, fala uma vez, fala 2, fala 3. Ela desconsidera. Um dia eu conversava com uma pessoa e ela disse, olha, eu sei que nós estamos aqui como amigos, né? Vamos deixar as unções de lado. Você está aqui como meu amigo. Vocês, né? Estava aí o pastor Paulo. Vamos deixar as unções de lado. É incrível, é como se você fosse praticar um pecado, se esse Espírito Santo fica aqui, que eu vou ali, e eu já volto. Ei, mas o problema não é para mim. Eu vou ser recompensado pela medida da honra que eu vivo nela. E eu vou crescer na unção que eu honro. A unção que eu me submeter, Deus enviará o crescimento para a minha vida naquela unção. Dali eu vou comer, dali eu vou me alimentar. Do que emana daquela unção, Deus vai estar fazendo eu crescer naquele lugar. Mas quando você já estiver desconsiderando a unção, meu irmão, é hora de você partir. Porque para estar em um lugar e estando insubmisso, é melhor que não esteja.
Porque se você estiver em um lugar, estando em submissão, você vai começar a falar coisas que não devem ser faladas. E fazer coisas que não devem ser feitas. Então é melhor você sair. É melhor. Mas se você quer estar naquele lugar, então decida que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Provoque isso dentro de você. Decida querer. Tem pessoas que parecem só vai no empurrão. Até quando você vai querer que pessoas estejam empurrando você para o lugar que Deus diz que quer você lá? Até quando? Se você não já sabe, Deus não já falou com você, por que não se submete? Orgulho desgraçado. Isso é uma mazela, é orgulho. E eu fui pego nele um tempo, teve querendo vir por aqui. Vai comprar um morango para levar para o sítio. Aí eu, tá bom, eu sei onde o rapaz vende morango. Eu não sabia, eu imaginava que sabia. Eu digo, não, é por ali. Aí eu passava e nada de perguntar. Andei. Não perguntar não. E alguma coisa dizendo, pergunta aí do lado. Talvez ele saiba onde ele mora. Onde o rapaz que vende morango mora. Eu disse nada. Eu sei. Aí fui e não achei, ó. Passei do lado da casa do rapaz. O lugar que eu sentia a vontade de perguntar era do lado da casa do rapaz que vendia morango. Mas eu não, eu sei todas as coisas, né? E eis que eu enviarei Claudemir, né? Misericórdia. Aí não perguntei. Aí sabe o que eu fiz? Saí do Vassoural, fui para Coab 2 e fui para o Salgado. E sabe o que eu encontrei de morango? Nada. Aí voltei para o Estaca Zero. Aí quando eu voltei, vocês sabem onde é que o rapaz que vende morango mora. Dificuldade de comunicação, orgulho. Não quer se submeter para que as pessoas pensem que você sabe de tudo. Eu sei, eu sei. Fui lá para o outro lado, voltei, rodei igual uma barata tonta e voltei a perguntar. Peguei ali da UPA do Vassoural e saí descendo. Você acha que é lá embaixo? E o povo está indo para o canto errado. Eu disse, acho que é lá embaixo. Cheguei embaixo, no setor menos favorável. Acho que é ali. Aí encontrei um amigo que disse, rapaz, tu sabe onde é que o rapaz que vende morango mora? Ele disse, sei, me segue. Aí ele foi, subiu. Quando ele foi, pegou a principal do Vassoural. Eu digo, eu não estou acreditando que é aqui. Quando ele para de lá da mercearia, que eu senti aquela vontade de perguntar e não quis perguntar. Eu digo, não é aqui não. E aí Irene ministrando aqui, disse orgulho, rapaz. Ele pegou o Genivaldo também. Entrando, andando sem saber qual era o lugar. Ele disse, pergunta, rapaz, deixa de orgulho. Não sabe, pergunta. E eu me identifiquei que estava com aquele negócio. Identifique-se você. Identifique-se. E se liberte desse negócio, viu? Jogue-se no mato, que isso não presta para você não. Isso vai desgraçar a tua vida, isso vai te transformar numa pessoa arrogante. E vindo a arrogância, vem logo a desonra. Mas se tiver humildade, vem sabedoria. Porque Deus honra aqueles que são humildes, aqueles que se submetem. Ele toma aí uma porção. E você faz coisas, toma decisões que pessoas... Oxe, como é isso? Meu irmão, quer andar no melhor de Deus? Viva uma vida de submissão. Porque você, vivendo uma vida de submissão, você vai estar evidenciando honra a Deus. E Deus garantiu, disse, aqueles que me honrarem, eu vou honrar eles. Mas lembre-se que existe Paulo... Foi Paulo? Não, João. João advertindo, ele disse, olha, acautelai-vos. Tenham cuidado. Nessa segunda carta de João. Tenha cuidado para que o trabalho da gente não se perca. Mas para que vocês recebam a completa recompensa. Deus quer que vocês recebam, que nós recebamos a recompensa total. Não é uma parte, Ele quer toda. Jesus disse, olha, eis que cedo venho
Apocalipse 22, 19. E a recompensa está na minha mão. Tem recompensa para aqui e tem recompensa para lá. Ele diz: olha, a piedade em tudo é proveitosa, tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Tem benefícios de Deus para cá, mas não são segundo a sua força. É segundo o princípio estabelecido por Ele. Quer receber a recompensa de Deus? Viva uma vida de honra a Ele. Honre aqueles que Ele constituiu como autoridade sobre a sua vida. Honre aqueles que estão na mesma posição que você. E honre aqueles que Ele sujeitou a você. É muito fácil. Eita, meu Deus. Rapidinho, João, livro Evangelho de João, capítulo 13, versículo 20. 13, 20. João 13, 20. E a gente vai terminar. Com mais 3 versículos, viu? Esse mais 3. João 13, 20. Aleluia. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe aqueles que Jesus envia? Quem são aqueles que Jesus envia? Senão aquele o que desceu às partes mais baixas, o que subiu e que distribuiu e deu dons aos homens. E a uns ele constituiu como apóstolos, outros profetas, alguns foram pastores, outros evangelistas e outros são mestres. Quem recebe aqueles que eu envio, o próprio Jesus está recebendo. E quem recebe a Jesus está recebendo aquele que enviou Jesus. Agora vamos trocar essa palavra recebe por honra. Aquele que honra, aquele que eu envio, e ele estará ai. Ele estará me honrando. E aquele que me honra, honra aquele que me enviou. Aí você junta com 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, e deixa esse negócio entrar dentro do teu coração. Se aqueles que me honrarem, eu honrarei. Amém. Agora, se você quer ser desprezado, então despreza aqueles a quem Deus enviou. Você pensa que nada... Não, porque nada aconteceu, então nada está... Você pensa que está tudo assim, tudo certinho. Eu faço se eu quiser, e se eu não fizer... Não. Nananina não. Tem dano. Eu não posso fazer nada. Se você não quer se sujeitar. Se você não quer viver uma vida de submissão. Se você não quer viver assim, não viva. Por uma escolha sua, mas por um conselho meu e de acordo com a palavra, decida mudar. E que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Volta um pouquinho aí em João mesmo, 5:23. Rapidinho. Ele diz, a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Pronto. Muito claro. Eu não vou ler novamente o que eu já li aqui. Mas eu quero que você vá lá para Mateus. E você vai ver uma recompensa completa. Mateus capítulo 8. É um texto muito conhecido. A partir do versículo 5. Ele diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 5.
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Aí no verso 13 ele diz: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que declaração Jesus faz em relação à vida desse homem? Jesus diz: olha, eu não encontrei em Israel tamanha fé. E eu não tinha observado para esses detalhes que eu consegui perceber por meio do livro. E ele começou a citar algumas pessoas que tinham em Israel. Se ele falou que ele não viu em Israel tamanha fé. Alguma pessoa com tanta fé. E naquele lugar se encontrava alguém chamado João Batista também. E ele eleva o nível de fé do centurião ao de todos que ele teria convivido com ele, dos discípulos que estavam com ele, de Maria, a mãe de Jesus. Um nível de fé maior. Mas se nós observarmos o que foi que desencadeou esse negócio aqui de fé, foi o princípio da honra e a compreensão que ele tinha de autoridade. Então você pode começar a observar que fé não simplesmente vem apenas por ouvir. Porque se você observa, mas veja a forma como ele chega. Ele era um centurião, ele tinha, segundo os historiadores, dizem que ele tinha 100 homens às suas ordens. E ele diz: olha, eu sei como é esse negócio de autoridade. Mas por que ele sabia como era esse negócio de autoridade? Porque uma legião é um total de 6.000 pessoas. 6.000, legião. Tá certo? E uma legião de soldados, um comandante comandava. E entre esses comandantes eram designados mais 60 centuriões. E cada um desses centuriões comandava um grupo de 100. Esse rapaz exercia a função de um centurião. Mas ele disse: olha, Jesus, eu sei como é esse negócio de autoridade. Eu sei. Eu honro aqueles que estão, o comandante que está acima de mim. Eu honro ele. E se eu honrar ele, eu sou honrado por Roma. Eu digo a um: vai, ele vai. Por que ele dizia com confiança? Porque ele vivia uma vida de honra. Ele honrava o comandante dele. Ele entendia do que ele estava falando. E ele dizia: eu honro. E as coisas funcionam. E quando eu digo a um: faça isso, ele faz. Aí ele compreendeu. Roma dominava Israel. Aquele povo. Roma estava dominando. E por que aquele comandante chegaria diante de um carpinteiro e dizia dessa forma: Senhor? Senhor. Ele estava sobre. Era um que comandava. Jesus era um comandado por ele, segundo a hierarquia natural. Mas ele conseguiu identificar, e ele, por meio da autoridade que ele entendia, de acordo com os princípios naturais, que entre Deus e Jesus não era diferente. Ele percebeu quem Jesus era e ele reconheceu. Senhor. Aí Jesus disse: eu vou lá curar. Ele disse: eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Aí Jesus disse: meu Deus do céu, nunca vi tamanha fé. Eu nunca vi em Israel, eu nunca vi os discípulos andando em tamanha fé. Eu nunca vi João Batista andando em tamanha fé. Mas o resultado do pleno e do galardão completo
está lá. Ele disse, vá-se embora e seja feito conforme a sua fé. E no mesmo instante, o servo foi curado. Eu honrarei aqueles que me honram. Aqueles que se sujeitam a mim estão honrando a minha pessoa. E é impossível você honrar a Deus e não ser recompensado por Ele. Eu duvido você. Eu pago para ver alguém viver uma vida de submissão e de honra a Deus e não ter os benefícios que Deus disse que tinha. Eu duvido. Duvideo. Vá lá para Lucas, para a gente encerrar. Lucas capítulo 5. Aleluia. Se você honrar, você receberá uma recompensa. Ei, a honra desencadeia algo fantástico. Ei, é sobrenatural, é assim, é instantâneo. Não foi um processo, a cura foi instantânea. Quando você vive uma vida de honra, Deus... a glória de Deus se estabelece. E no estado de glória, você lembra o que foi que eu disse no início para você? Que as coisas já chegam em tempo real, as árvores produzindo fruto, os peixes em idade adulta, Adão pronto para trabalhar, idade adulta, tudo foi construído no estado de glória, de perfeição. Quando a glória entra em evidência, as coisas do estado natural, elas têm que mudar na hora. Quer desencadear a glória de Deus na sua vida? Viva uma vida de honra. Se submeta às autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Mas vamos concluir aqui. A partir do verso 1. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Verso 5, ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Eu ainda consigo enxergar a honra ali. Jesus chega e a multidão começa a apertar Jesus e ele vê 2 barcos e os pescadores lavando as redes. E os pescadores estão lá lavando a rede. E ele escolhe um dos barcos. Eu duvido que Jesus tenha entrado sem ter pedido permissão. Ele escolhe o barco de Pedro e entra no barco de Pedro. Ele diz: Pedro, dá um empurrãozinho aqui nesse barco para mim. Está escrito aí. Afasta aí um pouquinho. E Pedrão, ó. Aí Jesus disse, agora terminando de ensinar, Jesus diz: olha, faça o seguinte, pega o barco e vá para mais distante um pouquinho, nas águas profundas, e lance as redes. Meu irmão, é impossível, vou usar a palavra que eu usei em Limoeiro, é impossível você fazer alguma coisa para Deus e não ser recompensado por Ele. Eu duvido você viver uma vida de sujeição aos princípios estabelecidos por Deus, às autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Ei, parece simples, é só entrar no barco, era só um empurrãozinho. Parecia, não tem nada demais aí, tem muita coisa. Porque quem não reconhece não faz. Lembra-se do estado da glória, diz: vai, joga as redes agora, a recompensa fresquinha. Ele joga e vem peixe com força. E começa a acenar. Que aquilo vai fazer só Eliezer, né? Que foi isso? Foi Deus. Que foi isso na tua vida, menino? De repente. Coisas que homens passam a vida toda para construir. Deus pode dar assim.
Viva uma vida de honra e receba os privilégios, os benefícios. O texto não acaba e ele continua falando. Aí Pedro se agonia quando vê aquele negócio. Pedro fica agoniado. No verso 8, Pedro diz: olha, diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afaste de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Ei, em outras palavras, o que está acontecendo aqui, eu estou vendo, o Senhor não é da terra não, o Senhor é do céu. É o céu na terra esse negócio aqui. Eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. O Senhor manda eu jogar as redes agora e olha para isso aqui. É impossível você fazer algo para Deus e não ser recompensado por Ele. É impossível você viver uma vida de submissão às autoridades estabelecidas por Deus e Ele não recompensar a tua vida. Guarda o princípio da honra e você viverá feliz na terra. Honre aqueles que estão acima de você. Honre aqueles que estão no nível igual a você. E honre aqueles que Deus confiou a você. E você viverá muito, mas muito bem. Viu? Se fosse para a gente falar, o tempo iria embora e a gente não daria conta, apenas em 2 horas não. Mas fica aí um pouquinho. E dá para a gente entender algumas coisas. Aos princípios de Deus e à vontade de Deus para a vida da gente. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, pelas instruções do Teu Santo Espírito nesta noite, nestes dias que estávamos ensinando aqui. Obrigado, Espírito Santo, pelas palavras que saltaram, por todas as coisas, pelos princípios que o Senhor nos mostrou diante da Tua palavra. Que os meus irmãos possam estar abrindo o seu coração e recebendo essa palavra, para que possa dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Amém. Quantos compreenderam o princípio aí? Glória a Deus, né? Então você pode pegar essa ministração, que ela começou quinta-feira passada, quinta e hoje. E se você realmente mastigar, lembra que eu falei?